Bom dia, amigos do Critica Brasil. Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Hoje é 1º de abril, consagrado Dia da Mentira. Nada mais adequado a um governo mentiroso do que comemorar o Dia da Mentira. Convido a todos para vir aqui hoje festejar a verdade, né? A verdade doa quem doer. Ontem, dia 31, era o dia que marcou a Revolução de 64, historicamente conhecido como Golpe de 64, mas infelizmente, né, não, para todos isso ainda não ficou muito claro, principalmente para pessoas que estão lá no alto escalão, né? O general Mourão tweetou alguma coisa lá sobre comemoração da Revolução, que eles chamam de Revolução de 64, quando você sabe que foi um golpe. Ele chegou ao cúmulo de, no Twitter dele, não sei se foi um engano, dizer que o país melhorou muito depois da eleição do general Castelo Branco. Eu não sei onde ele viu, onde ele leu, quem falou para ele que o Castelo Branco foi eleito. O Castelo Branco não foi eleito por ninguém. O Castelo Branco foi imposto ao país, né, junto com uma junta militar, porque, enfim, a gente depois soube o porquê de tudo isso. Era um golpe militar, os militares estavam insatisfeitos com a situação secundária, com o papel secundário diante de um país que começava a se desenvolver para a democracia. Mas Twitter de Mourão, temos também Twitter o Twitter foi chamado às falas, né, para se explicar, para revelar os posts do presidente, né? Presidente ele ainda? Ainda é? Não sei, tô gravando antes, pode ser que não seja mais. Enfim, Twitter foi chamado às falas, né, pelo juiz Alberto Júnior, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, para apresentar os dados de posts apagados, né, pela SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação, enfim, sobre aquela campanha O Brasil Não Pode Parar. Né? O juiz pediu os posts que foram apagados, porque isso deve constar num processo, né? Uma vez que a campanha foi considerada ilegal, uma campanha que foi suspensa por, né, conter inverdades e ser praticamente uma prática criminosa, né? Porque ela expõe o cidadão ao risco, vindo de uma autoridade. A resposta do senhor Fábio Wajgarten, que é o secretário, né, de comunicação, é que o vídeo era de caráter experimental. Meus amigos, um vídeo que custou 4,9 milhões, segundo eles, isso era de caráter experimental e eles colocaram no Twitter e tiraram. Ou seja, estão chamando o juiz de bobo. Não é só nós agora. Agora eles estão respondendo para um juiz, achando que o juiz é um idiota e que vai cair nessa bobagem. O juiz também pediu que eles apresentassem esse contrato que foi assinado sem concorrência, não teve uma concorrência, não participou de concorrência. Ou seja, deveria ter um caráter de urgência, então não era experimental, certo? Certo, né? Não tem bobo aqui não, né? Seu Wajgarten. Ai, meu Deus do céu, gente. Bom, enfim. E agora de noite o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso, proibiu o governo, tudo bem que é uma decisão liminar, caráter provisório, mas está proibido o governo de fazer campanhas eventuais que contrariem o pedido de isolamento social. Essa decisão foi tomada após análise de pedidos do Partido Rede e da Confederação Nacional do Partido dos Trabalhadores Metalúrgicos. Ou seja, dia da mentira, algumas verdades vêm à tona e fica difícil justificar. Esse governo está nas cordas, enfim, estamos todos aqui apreensivos. Obviamente a gente está sob uma tensão muito grande porque vivemos sobre o impacto dessa doença, que é muito grande, que é muito pesado, que é muito angustiante, né? Porque não existem muitas informações ainda e toda hora os números
crescendo sem parar, e um governo que, na verdade, não é mais um governo, né, um juntado ali, que está atirando para tudo quanto é lado, tentando se salvar. Aí, a minha opinião, o senhor Jair Bolsonaro não governa mais, ele está ali fazendo uma coisa ou outra quando uma junta militar, a junta que ele mesmo colocou nos cargos principais ali, enquanto essa junta decide para onde se vai, ministro da Saúde, os ministros tentando dar uma sustentação, né? E, ao mesmo tempo que o Jair Bolsonaro surta, né? Contrariando orientações, mentindo em relação ao diretor da Organização Mundial de Saúde, mentindo em relação à campanha, mentindo em relação a, enfim, aos dados, né? Ele mente dados. Para finalizar, tem um dado muito importante que eu acho que está demorando a acontecer, mas aconteceu ontem também, lá no cercadinho do Planalto. Ele instigou a claque dele a vaiar jornalistas, gritou com jornalistas, enquanto uma pessoa estava falando com ele disse para a pessoa gritar com o jornalista. Enfim, os jornalistas foram hostilizados, ele estimulou o povo a hostilizar os jornalistas, no que os jornalistas deixaram ele falando sozinho e não cobriram, o que ele ficou meio perdido na hora. Isso é um bom indício, isso está demorando para acontecer, isso deve acontecer mais. Senhores jornalistas, não adianta fazer crítica, fazer edições elaboradíssimas, colocando todo mundo batendo panela. Ainda existe uma claque importante. É bom que a gente cale este homem. Este homem não pode ser ouvido. Desliguem o microfone, fechem as redações. E minha sugestão, façam um editorial conjunto, todos os veículos de comunicação que são patriotas, que são nacionalistas, façam um grande editorial pedindo decência desse governo, porque diante de uma pandemia a gente não tem que aturar esse segundo vírus na nossa vida. Esse é o Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, não deixa de assinar, de vir aqui, dar o like, assinar, tocar aqui o sininho, enfim, convidar as pessoas, divulgar mesmo, porque esse trabalho é muito importante e ele depende de vocês. Convido a todos também para me conhecerem no meu canal Jogo de Damas JDD aqui no YouTube. Obrigada, bom dia para vocês e a verdade doa quem doer, apesar de hoje ser o dia da